Olá, boa noite, tudo bem? Adriane, da Engenharia para Engenheiros. E a gente hoje aqui vai fazer uma aula gravada, já que ontem nós tentamos fazer uma live e por força maior não foi possível. A gente teve aí uns 40, na verdade uns 30 minutos de live, mas devido à falta de energia aqui onde eu moro, então eu precisei de interromper a live, tá? Isso é um convite para você que é engenheiro que deseja empreender, ou se você já empreende, assista a série Engenheiro Autônomo, tudo que você precisa saber. E o tema de hoje vai ser as bases, né? A base da pirâmide. Então, assim, os conceitos, tudo aquilo que a gente precisa de entrar nesse mundo. E aí a gente vai fazer uma série de lives desde é, a, tipo, gerar uma ideia, validar a ideia, colocar em prática até você fechar a primeira proposta. Então, nosso propósito aqui é passar por todas essas fases, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui sem muita firula, né? Vamos partir logo para exatamente para essa aula aqui de hoje, então, tá? Eu vou ora aparecer na tela, ora não vou aparecer, porque eu vou capturar minha tela aqui e vai ficar mais fácil pra gente, então, dar sequência aqui na nossa aula, tá? Bom, antes da gente falar, a gente dar realmente entrar assim no tema, eu queria esclarecer alguns conceitos que acabam ficando, assim, a gente vai falando no dia a dia, eles acabam ficando um pouco confusos, né? Eles se entrelaçam em si, né? Qual que é a diferença de engenheiro autônomo, profissional liberal ou engenheiro empreendedor empresário, tá? Então a gente vai frisar isso aqui, porque isso é só uma questão conceitual, mas eu acho importante a gente frisar para que não fique dúvidas em relação a isso, e toda vez que eu tocar no termo vai ficar mais fácil então de entender, tá? Esses conceitos aqui é baseado na forma de você fazer a parte tributária da coisa, tá? Então, assim, você pode se considerar autônomo, mas quando a gente fala sobre isso, a gente está falando em relação à questão tributária da profissão, tá? Então, o que é um profissional autônomo? Um profissional autônomo é aquele que trabalha por conta própria, mas ele não tem vínculo empregatício, mas ele também não precisa de ter nenhuma graduação, nenhuma certificação, ele não precisa de ter exatamente um conhecimento específico, tá? Uma qualificação específica. Então, assim, um autônomo é qualquer pessoa que trabalha por conta própria, sendo pode desde uma pessoa que lava o carro, ao cara que toma conta do carro, ao outro que vende a pipoca na rua, ao quem vende bala, enfim, isso é o profissional autônomo. Não tem uma qualificação específica e ele trabalha por conta própria, tá? E ele não tem vínculo com empresa nenhuma. Aí, a gente então tem o profissional liberal. Deixa eu dar um zoom aqui, porque eu acho que vai melhorar um pouquinho nos slides. Aí, legal. Então a gente tem o profissional liberal. O profissional liberal, a diferença dele, né? Você que a gente tá falando, o autônomo, ele não tem vínculo empregatício e ele também não precisa ter uma qualificação, uma certificação. O profissional liberal já é diferente. Ele normalmente tem um registro em algum conselho, tá? Ele tem uma qualificação específica, ele tem uma certificação específica, ele está, assim, a grande maioria das vezes ele está debaixo de algum cargo, de algum conselho, e ele pode ou não ter vínculo empregatício. Então, normalmente, quais são as profissões que trabalham como profissional liberal? Médico, engenheiro, contador, dentista, enfim, algumas profissões que tem, né? Uma pessoa tem uma graduação e ela está debaixo de algum conselho e ela então pode ser um profissional liberal. Ela trabalha, na verdade é uma profissão que ela pode ou não trabalhar registrado, né? Com CLT e ela pode gerar um vínculo empregatício. Dessa forma ele pode até trabalhar em duas empresas ao mesmo tempo, ok? E por fim, o conceito aqui, eu vou junto com vocês aqui, até deixei aqui, é a questão do engenheiro empresário, né? Empresário ou empreendedor, aqui não tem algumas diferenças, mas a gente vai se conter só aqui nessa questão. Por que eu estou falando isso? Porque ao longo aqui da nossa apresentação,
vai ficar mais fácil quando eu tocar exatamente no termo, tá? Deixa eu voltar aqui, que eu vou preencher aqui para ficar legal. Então, o empresário, a diferença do empresário é que ele precisa de ter ele precisa de registrar a empresa. Opa, deu um probleminha, deixa eu voltar. Aqui. Então ele tem que ter, o empresário precisa ter empresa registrada, né? No nosso meio aqui a gente fala pessoa jurídica, né? O famoso PJ, pessoa jurídica. E algumas outras características, tá? Mas não necessariamente você, por exemplo, da engenharia, quando você vai registrar uma empresa de engenharia para serviços de engenharia, baseado em alguns KNAIs, dependendo exatamente de qual o ramo que você vai atuar, tem dúvida, às vezes as pessoas perguntam, poxa, eu posso ter uma empresa de engenharia sem ser engenheiro? Vai depender muito da empresa que você estiver registrando, porque precisa de ter responsabilidade técnica dependendo da área. Então, se você não, né, se alguém não for engenheiro, ele vai acabar precisando de um engenheiro que seja o responsável técnico pela empresa, tá? No nosso caso aqui, estamos fazendo essa live exatamente para você que é engenheiro. Então, ok, você tendo a sua graduação, assim, você pode começar como um profissional liberal, né? Que é essa questão assim de não ainda de pegar alguns serviços, de começar alguns serviços e ao longo desse tempo estruturar e realmente abrir a empresa. Então, são esses conceitos aqui, eu queria deixar claro para a gente, então, entender isso. Quando a gente fala que trabalha por conta própria, no nosso caso, na engenharia, a gente, então, é um engenheiro profissional liberal, tá? Um engenheiro que trabalha como profissional liberal. E não engenheiro exatamente um engenheiro autônomo, porque autônomo ele é um termo muito genérico, ele se encaixa para qualquer profissão, inclusive aquelas que não têm uma qualificação ou uma certificação, tá? Digo uma graduação. E quando você então tem a sua empresa, você registra a sua empresa, você abre a sua empresa, você passa a ser então um empresário, né? Você passa então a ser dono da empresa. E empreendedor é todo aquele que grosso modo, é quando você pode ser empreendedor na sua carreira, você pode ser um engenheiro empreendedor, mas quando a gente fala assim, vamos assim, ser um empreendedor na carreira, é você realmente empreender, fazer acontecer, empreender, colocar as coisas em ação, pegar o seu conhecimento, transformar em ação e fazer aquilo acontecer na sua vida profissional, tá certo? Então, legal, vamos dar sequência aqui. Aí é legal, eu quero falar uma coisa aqui, quais são as vantagens de trabalhar como um profissional liberal e até você chegar aí na questão de realmente abrir a sua empresa, tá? Além de uma série de coisas, você tem flexibilidade do horário, você não tem que seguir exatamente uma hierarquia para poder subir de cargo, para poder subir as suas condições financeiras, o seu lucro. Você não depende. E isso aqui, as pessoas às vezes não conseguem entender quando a gente fala que não depende exclusivamente do mercado, porque o grande discurso hoje em dia, no meio da engenharia, no meio dos profissionais de engenharia, é que o mercado está ruim. Na verdade, quando você se torna um empreendedor na sua carreira, quando você se torna um empreendedor da sua carreira, essa desculpa, o mercado está ruim, ela não cabe dentro da sua cabeça, dentro da mentalidade empreendedora. Um engenheiro, quando ele se torna um empreendedor da sua carreira, a primeira coisa que muda é a mentalidade. Então, esse discurso, o mercado está ruim, não funciona, porque ele passa a entender que isso é uma forma de procrastinar. E ele passa a entender que as ações dele, os resultados dele são medidos pelas ações dele. Então, assim, ficar sentado esperando que o mercado, que a economia, que a política, que a globalização, que tudo isso proporcione algo para melhorar a engenharia, não cabe, porque se você é um empresário, se você é um empreendedor da sua carreira, e você entende que você precisa de
captar cliente, de vender, de entregar, de fazer um pós-venda legal, de faturar mais, de escalar os seus negócios. Então, isso fica muito fixo na mente de quem empreende, de quando você entende isso, tá? Então, não depende, as vantagens é que quando você é um profissional liberal, quando você é um empreendedor na sua carreira, um engenheiro empreendedor, você não depende exclusivamente das vagas de mercado, você cria suas vagas. E eu posso garantir, é possível, ok? Por isso que a gente vai falar numa série de lives abordando exatamente todo esse caminho e aí seguindo essa jornada. E se você quiser nos acompanhar, vai ser ótimo. Sempre deixando um comentário, sempre deixando aí sua dúvida, porque a gente vai ter sempre uma interação aqui. A ideia realmente é ter uma interação e a gente formar aqui uma comunidade colaborativa e de maneira que possa surgir grandes parcerias. Enfim, o intuito aqui é fazer com que você do outro lado perceba que você, como engenheiro, com seu conhecimento, pode e deve viver bem da engenharia, ok? Legal. A gente tem outras coisas aqui que eu vou deixar para um outro momento e eu vou entrar exatamente no nosso... naquilo que eu planejei para a primeira live. Então, que é ir criando as bases, né? Beleza, você agora já sabe a diferença, né? A gente está falando da engenharia, trabalhando como um engenheiro autônomo, como um profissional liberal, como um engenheiro empreendedor da sua carreira. E para isso, se você vai empreender, como é que você vai criar oportunidades em engenharias, né? O que você poderia realmente trazer e transformar isso numa oportunidade? Por que você deveria fazer isso e como que você vai fazer isso, tá? Porque a gente falou bem aqui no início agora, por todas aquelas vantagens que a gente acabou de falar. Você tem flexibilidade, poder de escalar, não vai depender exclusivamente do mercado. Você consegue, então, dar saltos maiores e mais rápidos do que você ser realmente uma pessoa que trabalha por CLT, porque depende do tanto que você empenha, do tanto que você injeta na sua empresa, né? Injeta de conhecimento, injeta de vendas, injeta de grana, tudo isso, tá? Uma série de coisas que vão fazer você, então, dar um salto maior, tá? Legal, então vamos lá. Vamos dar sequência aqui. Deixa eu botar em modo apresentação. Opa. Deixa eu ver se tá tudo ok ali. Ok. Tudo legal. Acho que aqui vai dar. Legal. Então, para você criar oportunidades, né, a gente tá falando o quê? O quê? Pra gente começar... Opa, foi no automático aqui. Vamos voltar aqui. Aí. Tudo começa com uma ideia, né? Tá, mas ótimo, óbvio, e daí? Como é que eu vou ter uma ideia? Como é que eu vou ter uma ideia? Como é que eu vou validar essa ideia? A gente vai falar aqui, é muito simples. Às vezes a gente fica pensando que ideia tem que ser uma ideia mirabolante, tem que ser uma coisa fora do comum. Ótimo se fosse uma coisa fora do comum. Mas nem sempre os mais bem-sucedidos foi alguma coisa revolucionária. O grande lance que as pessoas às vezes ficam com um pouco de dificuldade é que a engenharia, tem até assim, as pessoas têm falado assim, a engenharia no Brasil morreu. Como que a engenharia no Brasil morreu? Se o Brasil é um país que precisa de infraestrutura, se o Brasil precisa de milhões de coisas na base, na infraestrutura, não tem como a engenharia morrer. Não tem como não ter engenharia. Progresso, a engenharia está no progresso, né? Quando tem progresso, obviamente que a engenharia ela faz parte disso, né? Ela constrói um país. Não estou falando da engenharia exclusivamente civil, não, tá? Estou falando de todas as engenharias. Engenharia elétrica, engenharia de telecomunicações, engenharia civil, engenharia de agropecuária, engenharia de materiais, enfim. São mais de 100 engenharias, então cada uma tem aí seu nicho, às vezes cada uma está mais nichada ainda, está mais afunilada, e todas elas são importantes para o desenvolvimento do país. Para ter uma ideia muito simples, muito fácil, presta atenção nisso, que eu tenho certeza que você vai clarear aí agora a sua cabeça. Se você quiser, pega um pedaço de papel e uma caneta e nós vamos fazer um brainstorm de ideias. E você vai sair dessa live, se você deseja empreender, com algo já clareando na sua mente, tá?
Então, ideia nada mais é do que você ter um nicho de atuação. Como é que você vai saber que ideia, como que você vai fazer isso? Então, o que você vai fazer? Por isso que eu pedi para você pegar um pedaço de papel e caneta. Você vai, você vai pensar assim, o que eu tenho conhecimento? O que eu tenho de conhecimento? Quais são as minhas habilidades na engenharia? Com o que eu já trabalhei? Qual que é a minha expertise? Se eu sou recém-formado, será que eu conheço alguém que tem uma expertise que tem um pouco mais de experiência do que eu, que pode ser meu parceiro, que pode então abrir uma empresa comigo, ou eu vou focar na parte de vendas e eu vou subcontratar as pessoas para entregar o serviço? Então, primeiro lá, quando você vai fazer um brainstorm de ideias, você tem que pensar, anota no papel aí toda a sua experiência, tudo o que você já fez, qual a sua experiência dentro da engenharia. Depois você anotar isso, você vai ver naquilo que você anotou, aquilo que você mais gosta. Se tudo que você anotou, você gosta de tudo, ótimo. Se não, aquilo que você mais gosta. Então, primeiro, você tem habilidade, seu conhecimento, sua expertise e aquilo que você mais gosta. Depois, o terceiro passo é ver se aquilo tem demanda de mercado, né? Se vai ter dinheiro, se vai ter alguém querendo comprar por esse produto ou serviço, tá? Então, a melhor área para você atuar, a melhor área para você começar é a área que você tem habilidade, que você gosta de fazer e que tem demanda de mercado, obviamente. Você fala assim, poxa, mas eu gosto de uma área dentro da engenharia, não tem habilidade e eu sei que tem dinheiro. Muito simples. Se você gosta, tem demanda, basta você adquirir habilidade. Como? Fazendo, correndo atrás, criando parcerias, ou até mesmo realmente estudando aí e adquirindo a habilidade necessária. Ah, eu tenho paixão, tenho habilidade, mas não tem demanda. Poxa, eu vou falar uma coisa, dificilmente algo dentro da engenharia não vai ter demanda de mercado. Dificilmente, tá? Mas, vamos supor aí que aquilo que você... Lembra, nós estamos falando dentro no contexto da engenharia, da arquitetura, do ramo da engenharia e da arquitetura, ok? Vou frisar isso. Agora, se você vai desistir da engenharia e quer fazer outra coisa, o que eu vou falar aqui também pode até pode até servir para você, e serve com certeza, a gente vai falar sobre empreendedorismo, mas eu estou muito focada aqui em empreendedorismo dentro da engenharia, tá? Meus exemplos vão ser todos voltados para engenharia. Se então você tem paixão, tem habilidade, mas não tem demanda, de novo, dificilmente algo dentro da engenharia não vai ter demanda, eu acho que essa ideia então você tem que descartar. E vai lá na sua listinha, vê lá o que você tem habilidade, daquilo que você tem habilidade, o que você gosta, e vê se tem demanda de mercado. Não tem demanda? Descarta. Vai para a próxima da lista. Habilidade, paixão e demanda, tá? Tem habilidade, tem demanda, não tem paixão. O ideal é quando você, principalmente se você vai começar aí a empreender na sua carreira, o ideal é você fazer algo que você gosta. Por quê? Porque quando a gente faz algo que a gente gosta, né, e tem habilidade, faz algo que a gente gosta e tem demanda de mercado, fica tão mais fácil, flui tão mais natural. Você trabalha com tanto mais garra, você se entrega tão mais e a coisa flui muito melhor. Então, minha primeira dica é isso, assim, trabalhe com aquilo que você goste. Principalmente se você estiver empreendendo, tá? Ah, mas a gente não trabalha só com o que a gente gosta. Quando você é um cara registrado, quando você é uma pessoa que trabalha como CLT. Mas pensando em empreender, não faz sentido você empreender em algo que você não goste. Fica meio como começar algo que pode, assim, como começar algo que pode não dar certo, né? Arriscar que você não gosta e dá muita grana, ou que seja, e você tem habilidade, ok, vai que você no meio do caminho passa a gostar, mas eu realmente, assim, sugiro você trabalhar com o que você gosta, tem habilidade e demanda de mercado, ok? Feito isso, a gente precisa então, vamos voltar naquele slide anterior, porque essa apresentação está um pouquinho diferente aqui. A gente então precisa aqui, ó, de validar a ideia, né? Eu te mostrei aqui qual nicho, né? A ideia, qual nicho que você vai trabalhar. Ótimo, vamos voltar aqui. Deixa eu voltar aqui, olha. Nesse slide aqui. Quando a gente pensa em nicho, que eu falei aqui,
você tem habilidade, você gosta do que faz, e aí também o mercado tem grana no mercado nessa área, tá? Mas, lembra que eu falei aqui que hoje são mais de 100 engenharias e cada vez mais elas estão afunilando? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem essa questão aqui de nicho, super nicho, nicho, subnicho, nano nicho, tá? Só para vocês. Isso aqui é só um conceito, mas isso ajuda muito a direcionar. E você, quando você está muito direcionado, você sabe melhor qual o próximo passo. Isso se torna mais fácil trilhar esse caminho, tá? Então vamos falar aqui, ó. Você é engenheiro, exemplo, civil, ok? Então civil, engenharia civil, tá lá no super nicho. A engenharia civil. E você tem habilidade em quê? Você sabe, sua habilidade em projetos de cálculos estruturais, tá? De concreto armado, vai ficar mais fácil. Então, sua habilidade é de concreto armado. Então, seu nicho, engenheiro civil, calculista, engenheiro civil que mexe com concreto armado. Enfim, ou engenheiro eletricista de instalações prediais, engenheiro de telecomunicações, de supervisão de torres, de EBs para as operadoras, engenheiro de telecomunicações, de RF, engenheiro de, deixa eu ver aqui, engenheiro mecânico de mecânica para equipamentos de aparelhos hospitalares. Você tá entendendo? Então, assim, você tem lá a sua habilidade, né? Você vai ter o super nicho, que é exatamente a sua graduação, a engenharia que você graduou. Depois, você vai ter as suas habilidades, ok? Então, são habilidades, você tem, eu trabalhei com isso. E aí, quanto mais afunilado for, mais você vai descendo aqui, vai ficando mais nichado. Melhor no caso de algumas áreas, tá? Então, por isso que é importante você fazer e anotar no papel realmente toda a sua experiência e fazer essa regrinha aqui. Habilidade, gosto de fazer, tem demanda. Habilidade, gosto de fazer, tem demanda. Melhor assim, habilidade, gosto de fazer, tem demanda. Até você ir pensando, isso aqui eu tô aqui é um nicho legal, é um subnicho legal. Isso vai te ajudar na hora de você realmente validar a ideia. Então vamos lá, vamos validar agora a ideia. Você já sabe aí, vamos pegar aqui que você é engenheiro civil e abriu tem experiência, engenheiro civil ou engenheiro de materiais, e abriu aí então, o seu desejo é abrir uma loja de materiais para construção, tá? Porque você fez aqui seu brainstorm, você viu que você tem essa habilidade, e agora a gente vai validar, vai usar aqui um sistema para validar essa ideia. Eu vou usar o Google Trends, eu vou mostrar para vocês aqui. Toda vez que você tiver uma ideia, como é que eu vou saber se tem demanda de mercado, né? Eu gosto de fazer, eu tenho habilidade, mas como é que eu vou saber se tem demanda de mercado? Então, isso aqui é para clarear aí como é que você faz aí os primeiros estudos para ver se aquilo tem demanda de mercado. Vou voltar aqui, ó. Nós vamos lá no Google, tá? E aí você vai digitar aqui, ó, Google Trends. Deixa ele retornar aqui, ó. O primeiro aqui, ó. Nós vamos usar, eu vou mostrar duas ferramentas para você validar suas ideias, tá? O que é o Google Trends? O Google Trends, ele é do Google e ele quando você faz uma pesquisa de algum termo, ele retorna um volume de vezes que aquele termo tem sido buscado na internet, tá? Então, hoje, se você fizer uma pesquisa de mercado local, nem sempre ele vai validar sua ideia da melhor maneira. Então, por quê? Porque as pessoas estão 100%, vou falar aí, 90% conectadas. E a mídia antiga, como rádio, como televisão, como outdoors, eles estão sendo remodelados, na verdade, né? Não é o melhor lugar para você começar a divulgar, para você fazer pesquisa se aquilo tem ou não demanda de mercado. Porque as pessoas hoje estão conectadas, graças a Deus, isso tornou-se a forma de você validar uma ideia, de você ver o potencial dessa ideia de mercado,
desse produto, desse serviço, hoje ficou mais simples de fazer, na verdade mais rápido, tá? É muito mais rápido hoje, vai lhe dar uma ideia. Então, como é que a gente faz aqui, ó? No nosso exemplo lá, você é engenheiro civil e optou aí, vai investir, vai empreender, abrindo então na sua região uma casa de um depósito de material de construção civil aí, tá? Vai vender tudo lá dentro, todo o material. Então, olha só o que a gente vai fazer. Eu vou colocar aqui, ó. Vamos colocar assim, ó. Isso, material de construção civil. Vou pedir para buscar e a gente vai dar um enter aqui. Deixa ele retornar. Beleza, aqui, ó. Já até. Aí, olha aqui esse menu aqui principal. Vou passando aqui, você vai ver que ele vai ficar a caixa mais cinzinha, tá vendo? Aqui, ó, material de construção civil é meu termo de pesquisa. Logo abaixo, você vai estar vendo Brasil. E aqui a gente pode colocar a região que a gente quer. Eu vou mostrar para vocês exatamente isso daqui. Aí, no nosso caso, é Brasil mesmo, né? Que é o país aqui nosso de origem. E aqui tá me retornando nos últimos 12 meses. Eu vou refinar um pouquinho essa busca. Vou pedir nos últimos 90 dias. Eu estou pensando em empreender nisso. Eu quero ver se as pessoas têm buscado por isso, né? Por material de construção civil, tá? Aqui não precisa de mexer. Todas as categorias pode deixar aqui, porque fica melhor sendo automático. E pesquisa na web é se eu quero que quantas vezes esse termo foi buscado no sentido de imagem, de notícias, no shopping. A gente pode deixar geral pesquisa na web. Então ele está me dando aqui, ele está buscando aqui no momento da minha pesquisa, está buscando os 3 meses. Hoje é dia 6 de dezembro, então ele está buscando os últimos 3 meses. Então ele está me dando o termo desde o dia 7 de setembro. Esse gráfico aqui, se você reparar, tá vendo aqui? Eu estou passando o mouse, vai aparecer para vocês aí, ó, os picos, né? Se você reparar aqui à esquerda da tela, você vai ver 25, 50, 75 e 100, tá? A escala desse gráfico aqui, ela tá de 25 e 25, e ela pessoas, e no máximo aqui é 100. Mas entenda-se que aqui não é 100 pessoas, né? A gente vai falar assim, ó, máximo, tem uma busca muito grande. 50, nossa, isso aqui tem uma busca, tá aí no mercado aí, mais 50% de busca desse termo, tá? E aqui embaixo, 0, só pra gente balizar. Por quê? Porque vai ficar mais... Na verdade, é assim que o Google Trends, ele retorna, e esse gráfico aqui, ele tem essa escala dessa maneira, tá? Então, nesse aqui, exatamente, a gente vai fazer a leitura assim, ó. Poxa, tá... Se a gente tiver aqui nos 50, olha... Metade do mercado aí tem procurado por isso. Olha, poxa, muita gente está procurando se estiver lá no 100. Só para a gente entender aqui, tá? Aí, se você reparar aqui, ó, esse termo, exclusivamente esse termo, material de construção civil, no Brasil, nos últimos 3 meses, ele teve um pico de busca lá no dia 24 de setembro. Aí ele deu uma queda, aí ele veio subindo novamente, subindo, mantendo aí acima da linha de 50, tá? Então é um termo que ele tem uma constância, ou seja, ele tem uma demanda de mercado constante e teve alguns picos, né, das pessoas buscarem muito isso. E olha que legal, se você reparar, eu vou até puxar aqui, ó, isso aqui vai ser até interessante, vou colocar nos últimos 2 meses. A gente está no final do ano, então as pessoas, aí todo mundo, engenharia tá ruim, engenharia tá não sei o que, lá. O que acontece no final do ano? Todo mundo quer estar no Natal com a casa arrumada. Vai pintar, vai fazer não sei o quê. Então as pessoas começam a se preocupar muito com isso, né? Para quem está na área aí, ó, material de construção civil, olha que legal. Para quem investiu nisso, quem investe nisso, normalmente no final do ano ele tem picos de venda, porque as pessoas estão muito focadas em deixar a casa bacana para o final do ano, tá? Então se você reparar aqui, olha só, aqui ó, maio teve ali uns picos, depois ele caiu e aí ele veio crescendo novamente, ok?
isso aqui é interessante, a gente começa então a notar o perfil do cliente, né? Então, assim, olha, assim, olhando aqui pelo gráfico, é uma área super interessante de investir porque ele teve uma constância durante o ano todo, né? E a gente está falando de dia 10 de dezembro de 2017 até hoje, dia 6 de dezembro de 2018. Ele manteve aqui uma constância. Teve algumas quedas, mas é algo que as pessoas têm buscado. Então, assim, tem demanda de mercado isso. E se você baixar aqui, ele vai me mostrar exatamente quais são os lugares que mais procuram por esse termo. Então, aqui, ó, Minas Gerais está em primeiro lugar, tá vendo? É muito buscado esse termo em Minas Gerais. São Paulo vem em segundo e Rio de Janeiro. Significa que não seja buscado no resto do Brasil? Não, não significa. Aqui ele tá, o intuito aqui que ele me mostra aonde esse termo tem mais buscas, tá? Por que isso é interessante? Então, para pensar. Se você mora em qualquer um desses 3 estados aqui, qualquer uma das cidades, você consegue vir aqui e refinar um pouquinho mais. Então, vamos lá, eu vou clicar aqui em Minas Gerais, tá? E eu vou voltar aqui para 90 dias. Eu quero ver nos últimos 3 meses. Minas Gerais. Então, vamos lá. Olha só, de setembro, aquilo que eu expliquei, olha. Desde setembro ele está tendo picos de busca esse termo. E ele está lá mantendo aqui, ó, praticamente na escala do 75. Então, se ele está acima, está muito melhor. Em Minas Gerais, esse termo tem sido muito mais buscado do que olhando o gráfico geral. Então, assim, é uma excelente área para investir, é uma excelente área para empreender, tá? A gente vai entrar um pouquinho mais aqui para a gente mostrar mais. Vou dar outro exemplo aqui, ó. Então, eu vou comparar material de construção civil com material de instalações, porque ele retorna exatamente a forma que o cliente procura na internet, né? Que as pessoas buscam na internet. Então, instalações, usar termos a gente tem aqui que fazer um trabalho de usar termos que as pessoas procurariam, né? Deixa eu ver aqui. Quer ver? Revestimento, só pra gente ver, tá? O que tem lá? Se você tem um material de construção, você tem um depósito, ou uma loja maior, você vai ter lá revestimento porcelanato. Vamos ver, só pra gente ver, tá? Porque às vezes a pessoa vai buscar exatamente. Olha lá. Aqui, o material de construção civil é um termo genérico. Eu já peguei agora um termo mais específico, revestimento porcelanato. Olha só, olha, comparando com o outro, ele é muito mais buscado, tá? Mas dentro de uma loja que vende material de construção civil, você vai vender revestimento porcelanato? Você pode vender. Você vai vender, por exemplo, vou falar bem mais específico aqui, vamos lá. O que mais a gente tem lá? Que a gente sabe que as pessoas às vezes procuram muito, assim, dentro de uma obra. Cimento. Vamos falar uma coisa que é um pouquinho mais... tinta. Tinta látex. Vamos ver. Tinta látex. Ó, comparando esses 3 aqui, tá vendo que a tinta látex é o gráfico amarelo, ele tá lá embaixo, assim. Então, em relação aos outros termos, ele não é um termo que as pessoas buscam muito, tá? Deu para entender mais ou menos aqui que, olha, eu vou investir em material de construção civil. Então, eu tô mostrando para vocês que isso é um termo em azul que as pessoas buscam bastante na internet. Aí eu afunilei um pouquinho mais. Na minha loja de material de construção civil, vai ter revestimento de porcelanato? Deixa eu ver se as pessoas estão procurando revestimento de porcelanato em relação ao outro termo. Deixa eu tirar isso aqui. Olha só. Lá, aqui, ó. No dia 9 de setembro de 2018, teve 42 buscas material de construção civil, 0 de porcelanato, 0 de tinta látex. Vamos ver uns picos que tem aqui, ó. Esse aqui, ó. No dia 12 de setembro, retornou 31 vezes o termo material de construção civil em Minas Gerais e 32 vezes porcelanato, tá? E assim por diante. Tem outros... aqui a gente está falando uma ferramenta, tá? Mas tem milhões de formas de fazer isso aqui. Eu estou te explicando a maneira mais simples e também gratuita.
e que isso já pode clarear. E depois que você fez essa parte toda de colocar qual que é a sua habilidade, você vai vir aqui e vai validar se aquilo tem demanda de mercado. Eu vou fazer uma limpeza aqui, ó, vou remover esse termo. Vou remover, vou deixar esses dois aqui e vou baixar aqui para ver aqui, ó. Tá. Eu vou voltar porque eu quero mostrar para vocês uma coisa aqui, ó. Eu vou botar 12 nos últimos 12 meses e eu vou deixar Brasil. Vou deixar Brasil. Quero mostrar para vocês uma coisa aqui legal. Vamos lá. Aqui ele já me deu espaçamento. Aí ele vai me mostrar, ó. De novo, ó, Minas, tanto o termo material de construção civil como revestimento porcelanato, ele está em primeiro lugar. Então, é o estado que mais busca por esse termo, tá? Aí na Bahia, 100% lá busca sobre revestimento porcelanato. Então, de repente, você mora numa... Eu supor, revestimento porcelanato pode ter dentro da sua loja de material de construção civil? Claro que sim. Então, assim, você vai entendendo aí a região, assim, quais são as regiões que mais buscam por aquilo. E esse exemplo aqui do material de construção foi até legal, porque dentro de uma loja de material de construção, você tem uma lista de coisas lá dentro. As pessoas não, às vezes não vão buscar exatamente por material de construção, mas elas vão buscar mais específico, por exemplo, tá? Aí, ok, aqui tá mostrando aqui quais as cidades que mais buscam por esse termo. Aqui uma comparação, aqui é o termo em azul é material de construção e o termo em vermelho é exatamente revestimento de porcelanato, tá? Mas que mais ele vai dar algumas coisas aqui. E ele também vai me dar aqui, ó, pesquisas relacionadas. Eu botei lá revestimento de porcelanato. Aqui ele tá mostrando que além disso as pessoas buscam aqui, ó, revestimento Portinari, tá vendo? 150% de busca, assim. Então, assim, é um termo muito procurado, é um termo muito buscado na internet e mostra que tem potencial pra caramba, que é o porcelanato líquido. Isso aqui é uma coisa que cresceu muito aqui, né? Então, assim, muito visual, as pessoas... É uma tecnologia que veio de fora, então tem gente que já está fazendo. Então, as pessoas também já estão procurando bastante isso. Uma ótima área para investir, se você gosta disso aí. Uma ótima área para investir e que vai crescer muito nos próximos anos. Isso aqui fica a dica para vocês aí que gostam dessa área de materiais da construção civil aí, tá? Legal. Aí eu vou usar um outro aqui, olha, também muito bacana. A gente vai validar um pouquinho mais esses termos. Então vamos lá. Uber chama Uber Suggest. Eu vou usar ele. Tem vários, mas eu vou usar esse aqui porque ele é gratuito. Então vai ficar mais fácil e vocês podem usar aí. Ele é um pouco mais completo, ele é melhor até pra gente ver. Primeiro a gente vai no Google Trends, porque aqui a gente vê assim, o quanto aquilo tem crescido no Brasil, na região que eu estou estudando, que eu vou investir, tá? Aí aqui eu vou usar o mesmo termo, material de construção civil. Lembra que as pessoas às vezes podem escrever com acento, sem acento. Essa forma de validar aqui é como se você tivesse sentado na frente do Google buscando lá alguma coisa. Onde vende sanduíche perto da região que eu moro, por exemplo, tá? Então você tem que imaginar como que as pessoas vão escrever. Então, elas às vezes vão escrever sem acento, às vezes vão escrever com acento. Então, isso também faz diferença, porque ele me retorna exatamente, da forma que eu estou buscando aqui, ele me retorna exatamente o termo como eu escrevi. Então, ele vai buscar aqui, vamos esperar um pouquinho. Tá lento demais. Tem muitas janelas abertas aqui. Eu acho que travou. Vamos pegar de novo aqui. Bem lentinho, né? Beleza, retornou pra mim. Legal, Brasil.
Então aqui ele vai me dar exatamente a quantidade que esse termo tem sido buscado no Brasil. É a mesma coisa, só que esse site aqui, ele me mostra outras características que a gente não vai entrar agora em questão, tá? Isso aqui tem a ver com a maneira que você vai precisar na hora que você for divulgar, quando você fizer o trabalho de divulgação da sua empresa, de prospectar clientes. Então, esses outros, vou falar aqui, como é que fala, gente? Esses outros atributos que ele retorna aqui, a gente vai usar em outro momento, tá? Primeiro, aqui a gente está validando em dentro, então a gente vai pegar o volume de busca. Aí tá mostrando aqui, ó, material de construção civil, ele tá falando para mim que o volume de busca é baixo, tá vendo? Ele tá falando aqui, ó, mais ou menos 150 vezes por mês, tá vendo? Volume de busca mensal. E aí, olha que legal, ele vai me dar outras ideias de como talvez as pessoas podem estar procurando, tá vendo? Ele vai me dar outras ideias, ó, material de construção civil sem acento, como eu expliquei, apostila de materiais de construção civil, USP, materiais de construção civil, Carmen Couto Ribeiro, PDF, e ele vai me retornando os outros termos que as pessoas têm digitado e o volume de vezes que as pessoas têm buscado por esse termo, tá? Aí aqui, ele retornou aqui, ó, mostrando o termo principal, um volume de busca aqui relativamente baixo. Eu vou funilar um pouquinho mais, vamos colocar lá, revestimento, porcelanato, tá? Lembrando por quê? Porque a gente está exemplificando que a pessoa aqui está empreendendo numa casa de materiais de construção civil, tá? Vende revestimento lá dentro? Vende. Então, legal. É um termo que alguém pode estar buscando aí. Então, vamos buscar aqui para a gente olhar o volume de buscas desse termo. Vamos. Bem lento. Tem um pouquinho de paciência. Legal. Retornou aí, ó. Então, vamos lá. Aí, olha só. Se você olhar aqui na tela, onde eu tô passando o mouse aí, tá vendo? Revestimento de porcelanato. Já melhorou o volume de busca. 260 pessoas, né, buscaram aí nesses últimos... Aqui a gente tá com... Ele tá retornando pra mim nos últimos... Deixa eu ver aqui quando ele colocou aqui. Brasil... Vou ver aqui. Só pra ver aqui. Tá. Tá retornando no último ano. Então aqui, ó, revestimento de porcelanato, olha lá. Ele, tá vendo? Ele 320 buscas por mês, são assim. Ele tá mostrando que ela é bem competitiva. Isso aqui em relação a gente posicionar as páginas, mas não vem ao caso agora não. A ideia aqui é só a gente ver se as pessoas têm procurado isso então na internet, tá? Então, relativamente, um termo que as pessoas têm buscado, tem um volume médio aí. O ideal é sempre assim, depende do que você vai fazer, dependendo muito daquilo que a gente está validando, é sempre acima de 1000 buscas, tá? Só para deixar claro assim, mas vai depender muito. Então, eu vou pensar uma outra coisa aqui nesse mesmo exemplo, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Vamos procurar assim, engenharia civil, tá? 74.000 buscas, mas aí eu quero ver só as tendências aqui, tá? Eu tô retornando engenharia civil só para ver. Engenharia civil salário, 8.000 vezes que as pessoas buscaram, engenharia civil EAD, engenharia civil à distância, engenharia civil mercado de trabalho. E aí tá mostrando engenharia civil preço, engenharia civil materiais. Ó, engenharia civil materiais, 720 buscas, tá vendo? Eu troquei o termo aqui só pra gente poder comparar. E ele sempre vai me dar aqui
ele me dá algumas sugestões, assim, ele vai me retornar onde tem tido mais visitas. Olha só, engenharia civil, conheço o curso mercado de trabalho. Então a pessoa buscou lá, e aí aonde tem tido mais visita? Alguém já fez um artigo falando sobre isso, então, ó, 24 mil buscas desse termo aí, exatamente nesse site aqui, ó, Guia de Carreira. Eu queria tentar mostrar aqui por que isso é importante, por que eu estou mostrando isso, porque na hora que a gente for pensar em estratégias de marketing, você vai entender isso aqui melhor, tá? Estratégia para você divulgar a sua empresa aí. Então, baseado no mesmo exemplo, vamos ver aqui. A gente não está interagindo aqui, ficaria mais fácil. Mas eu acho que deu para dar uma clareada aqui, que voltando lá na nossa apresentação, o que é importante? Sempre vai ser importante você validar a sua ideia. Então, fez lá a sua listinha, tem conhecimento, gosta de fazer, tem demanda, a gente vai vir aqui no Google Trends e no Uber Suggest, que foi os dois que eu mostrei aqui hoje para vocês, tá? Então, vamos dar sequência. Beleza, eu já tenho então já sei que nicho que eu vou, a área, o que eu vou fazer e como é que eu vou então transformar isso numa oferta, em algo que realmente as pessoas querem, né? As pessoas querem lá o meu trabalho, o meu serviço, o que elas de fato querem. Deixa eu só tirar pra gente ganhar aqui um pedacinho de tela. Aí, legal. Então tá bom. Dito isso, vamos lá. O que é oferta? Oferta é exatamente o produto, né, o serviço que você vai oferecer, mas a transformação que ele vai trazer para o seu cliente. E o grande diferencial é que quando as pessoas vão vender, por que serviço de engenharia é tão difícil de vender? Porque ele é algo intangível, sabe? Normalmente quando as pessoas pensam em alguma coisa da engenharia, elas já têm um certo... Nossa, vai custar caro, vai demorar, vai atrasar, não sei o que. Então, já, dependendo da área, assim, a maioria das áreas, o cliente, tá? Não sendo um cliente B2B, sendo um cliente B2C, né, um cliente final, ele tem essa impressão muito ruim da engenharia, muito ruim da arquitetura e engenharia, né? As pessoas não conseguem enxergar a transformação, assim, palpável, na hora. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A construção civil, a reforma. Quando a pessoa pensa em reforma, ela já fica doida, porque ela acha que vai gastar muito, porque vai demorar, porque vai sujar muito, porque todo mundo quer enrolar, que o pedreiro vai enrolar, que não... Então ele já fica com esse medo. E aí por isso que se torna mais difícil, às vezes, vender serviços de engenharia, porque do outro lado o cliente não consegue ver esse exemplo da reforma, por exemplo. Ele pensa em tudo que vem antes, que toda aquela confusão, mas ele não consegue visualizar a casa pronta. Poucos clientes têm isso em mente e vão assim mais aptos a fechar negócio, né? A maioria tem já de cara esse medo de que vai custar caro, então já fica com muito medo do orçamento. E a diferença quando você vai abordar, e é isso que difere uma pessoa desculpa, o que difere os profissionais entre si, que difere o cara que fala, pô, engenharia tá ruim, não consigo arranjar nada, do cara que tá fechando negócio, do cara que tá gerando oportunidade, é isso. É fazer com que o produto, que o cliente enxergue o produto, não o produto em si, mas a transformação que aquele produto vai trazer na vida do cliente, né? E o que você pode ofertar? O que você tem na engenharia? Quais são os ramos da engenharia aí que a gente pode trabalhar? Pode ser consultoria, pode ser um produto físico, alguma coisa exatamente que você vai entregar. Pode ser também um produto digital? Pode. De repente você é um cara que é especialista em alguma matéria e você vai então dar aula e aí você vai fazer um curso online, uma matéria específica e vai dar aula para curso técnico, vai dar aula de eletricidade para eletricista ou enfim. Então, pode ser um produto digital? Claro que pode. E a prestação de serviço em si, né, que é assim, a maioria, quando se torna um profissional liberal, ele vai fazer ou consultoria ou fazer então prestação de serviço, tá? E a maneira também de você, na hora que você vai ofertar, que além do que você vai ofertar, né, eu vou ofertar uma consultoria, eu preciso de entender qual é o tipo de cliente que eu estou lidando, para eu então
mostrar a transformação daquele produto que eu estou oferecendo, tá? Então, tem alguns tipos de cliente e a gente vai falar aqui funil de vendas e qual que é o seu cliente ideal. Eu vou entrar isso aqui mais um pouquinho mais a fundo e você vai entender. E aí, além do que, uma oferta, ela pode ser todos esses serviços, você vai ofertar para um tipo de cliente e você precisa de se posicionar diante do seu cliente, tá? De maneira que ele enxergue então o valor agregado. Como é que é isso aqui, ó? Vou aqui até adiantar um pouquinho. Tem o valor real, né? O valor mesmo, vamos comparar com commodities, por exemplo, quem vende saca de arroz, tá? Saca de arroz é uma commodity, tem um valor lá. É arroz, é arroz. Arroz é arroz, não interessa. É um pão com manteiga. Pronto. Agora, você vai vender projeto. Pô, projeto é projeto? Há projetos e há projetos, ok? Eu posso fazer um projeto preliminar, custa X. Um projeto executivo custa Y. Um projeto as-built custa Z. Então, você consegue colocar um valor agregado naquilo. Porque não é algo real, não é só o valor de custo, mas tem um valor intelectual, né? No caso da engenharia, o valor intelectual, o valor agregado, que esse é o grande diferencial de você colocar preço no seu produto, né? Naquilo que você vai oferecer. Tem o valor real e o valor agregado. E essa forma de você se posicionar, por exemplo, se você vai ser uma pessoa que vai vender um serviço X, você vai, exemplo aqui, do mesmo exemplo lá do material de construção civil. Se o seu estabelecimento, o seu depósito, tá? Ele vai vender só areia e cimento. Então você se posicionou no mercado. Eu só vendo areia e cimento. Ok? Agora não, você é um pouco mais, assim, não, eu quero algo um pouco maior, um pouquinho melhor. E aí você vai colocar só produtos de primeira lá, vai colocar um monte de coisas boas, não sei o que. Você também se posicionou no mercado. Você entendeu a diferença? Um se posicionou vendendo só cimento e areia, ele vai vender, ele tem uma base de preço, né? Então vai ser sempre uma base de preço. O outro se posicionou, vou vender porcelanato Portinari. Então, a pessoa já sabe que um porcelanato Portinari ele tem um valor agregado, um valor construtivo e agregado mais alto. E aí sabe que naquele depósito, naquela loja de material de construção vende aquilo e ela entende que aquela loja vai vender para um tipo de cliente que está disponível para pagar por aquele valor. Então, são posições de mercado diferentes e, obviamente, para clientes diferentes. Então, é isso que a gente está falando aqui de posicionamento de mercado, tá? Vamos dar sequência aqui. Aí, ok. Quando a gente, nesse slide anterior aqui, a gente falou aqui do cliente, né? Quais são os tipos de cliente e o funil de vendas. Porque todo cliente, para ele efetivar a compra, você como cliente, você passa por um funil de vendas. Então, lá, assim, a gente vai chamar o funil aqui de... No topo do funil, a jornada do cliente, quando ele está no topo do funil, é a hora que ele tá... É a hora que as empresas estão buscando a atenção dele, né? Final de ano, você está com a sua loja de material de construção civil, já sabe que as pessoas gostam de ter um Natal aí, a casa tudo bacana, tudo nova. Então você já começa a fazer algumas ações de marketing, algumas ações de venda, de captação de clientes, já para poder despertar a atenção desses clientes, tá? Então ele está lá em cima no topo de funil. Deixa eu pegar o apontador aqui que vai ficar melhor. Então, nessa fase você está chamando a atenção do seu cliente, tá? Bom, ele começou a pesquisar na internet então sobre porcelanato. E você tem uma empresa que vende isso e você já está colocando algumas coisas, fazendo algumas divulgações lá. Isso aqui são estratégias de marketing que a gente vai aprofundar depois. E você já está fazendo algumas divulgações, então ele viu lá que você já vende aquilo. Então ele já começou, então ele já passou para a fase do interesse, ele já despertou o interesse, já está naquele processo que ele está comparando o preço. E aí, cliente, quando compara preço, se você não tem oportunidade de negociar, se você não tem oportunidade de fazer o fechamento da proposta assim, direto com o cliente, e às vezes é um pouco mais complicado, tá? O ideal é você sempre trazer o cliente para perto para você ter poder de negociação. Passou dessa fase de interesse? Não, ele decidiu, ele está na fase do desejo, ele já sabe que ele vai comprar, tá?
E aí, então, ele vai para a fase da ação, que é quando ele de fato compra. E aí ele se torna exatamente o seu cliente. Então, toda essa jornada aqui que o cliente faz, quando a gente pensa assim, eu vou vender serviço de engenharia, eu quero empreender, a gente tem que entender que engenharia, como qualquer outra área, quando você passa a empreender, você precisa conhecer muito o seu cliente, precisa saber o seu produto, e o seu produto ele tem que resolver as dores dos seus clientes, e não o contrário. O seu produto ele tem que se adaptar ao mercado, ele tem que se adaptar à demanda de mercado, e não o mercado se adaptar ao seu produto. Então, às vezes você tem lá um produto, lá uma ideia, e aí você põe ele para rodar, e a partir do momento que você vai entendendo a jornada de compra, vai entendendo os seus clientes, vai entendendo os desejos dos seus clientes, você vai refinando o seu produto, tá? Então, todo cliente passa por essa jornada aqui de atenção, interesse, desejo e até realmente efetivar aí, fechar contrato, fechar proposta. E as estratégias, quando você vai empreender, você precisa de aprender o passo a passo aqui, para fazer com que o seu cliente, desde a captação até o fechamento aqui. E a gente vai abordar isso aqui nas outras lives, tá? Fica com a gente aqui que nós vamos falar exatamente o que você pode fazer. E essa é uma das grandes perguntas que sempre tem, que as pessoas sempre estão me perguntando, poxa, minha maior dificuldade é fazer cliente. Aqui é a base para você começar a captar cliente, é entender essa jornada que o cliente passa. Entendendo essa jornada, entendendo quem é o seu cliente ideal, você vai saber como que você vai despertar a atenção dele, fazer com que ele desça até o funil e realmente feche negócio, compre alguma coisa, enfim, é isso aí, tá? Bora lá, vamos tocar aqui. Tá, o cara se tornou seu cliente, eu preciso então de entregar, né? Na verdade, você já sabe a ideia, validou a ideia, entendeu que o cliente tem a sua jornada de compra. E como é que você vai fazer, então, para entregar isso aí, para entregar o seu produto no mercado? O que você vai fazer para entregar o seu produto no mercado? Como é que você vai chamar a atenção dos seus clientes e fazer com que isso dê certo, tá? Aqui a gente tem... Deixa eu ver nosso tempo para essa live de hoje. Tá legal, vou falar isso aqui rapidinho. A gente vai... Nosso intuito aqui é fazer uma live mais ou menos 50 minutos. Então, você vai precisar de estratégias de marketing. Por quê? Porque nós, a grande maioria dos engenheiros, a grande maioria das pessoas que frequentam a faculdade, elas formam para ser pessoas que vão trabalhar para empresas, tá? Falta muito na nossa graduação, nas faculdades do Brasil, a matéria empreendedorismo. E quando tem, ela é muito básicazinha, muito fraquinha. E não há um incentivo para que você realmente seja dono da sua empresa, para que você realmente empreenda na sua empresa, tá? Então, obviamente, está faltando um monte de técnicas, estratégias para que você saiba vender. E o grande mal nós somos bem técnicos, sabemos muita coisa, nós temos uma formação técnica, mas a gente não sabe vender o nosso serviço. Esse é o diferencial. Aprender a vender o seu serviço, aprender a vender seu conhecimento. Transformar o seu conhecimento em oportunidade? Fácil, tranquilo. Sentou, anotou, viu que você tem, que gosta de fazer, tem habilidade, tem demanda, beleza, agora é só fazer. Beleza, fácil assim, né? Não. Aí vem a questão, como que eu vou captar cliente? Aí entra toda a estratégia de divulgação, de marketing, de posicionamento, de empreendedorismo de fato real, dentro daquilo que você se propôs a investir, empreendendo na sua carreira. Hoje as estratégias de marketing elas são voltadas não as estratégias tradicionais que você conhece aí, talvez assim, não sei a maior parte das pessoas, mas todo mundo está na internet, né? Então você tem que estar lá também. As estratégias de marketing vão ser estratégias para as mídias sociais. O que você tem que fazer nas mídias sociais para captar cliente? Como é que você vai fazer? Qual que é o próximo passo? O que eu tenho que fazer exatamente para captar, para retornar cliente para minha empresa? Tá? Estratégias de construção de relacionamento, de credibilidade, criar autoridade no seu nicho. Quanto mais nichada, eu vou trabalhar com materiais de construção civil apenas para atender, sei lá, construção hospitalar. Tô te dando um exemplo aqui, tá? E aí você vai ter que gerar
bastante, você precisa se posicionar no mercado de forma que você gere credibilidade para o seu cliente final. E para gerar credibilidade, você precisa ser autoridade naquele assunto. Então, você precisa lá de ter conhecimento técnico. Não tem que estar estudando, tem que correr atrás das coisas que são necessárias para você desenvolver aquilo que você se propôs a fazer, tá? E como é que você vai fazer para fazer recorrência, né? Ou seja, ser conhecido no mercado, um cliente comprou e ele mesmo vai divulgando, ele se torna aquele cara que vai falar de você. Se você fez uma boa entrega, fez um pós-venda legal, é o cara que mais vai te divulgar aí, de graça, para te falar a verdade aí, tá? E a gente vai falar aqui, nessa questão de estratégia de marketing, eu vou tocar em apenas 4 P's do marketing. Existem outros 4 P's, na verdade são 8 P's, aqui a gente vai falar apenas dos 4 P's. O que são os 4 P's, tá? 4 P's, ele assim, falando super sucintamente, tá? É uma estrutura do marketing, tá? Onde a gente fala de produto, praça, promoção e preço. Produto é exatamente aquilo que você está ofertando, né? É a sua oferta, aquilo que exatamente você vai entregar. Consultoria, projeto físico, projetos, pode ser serviços, enfim, é o produto em si. Praça é para quem? É quem é o seu cliente, é o seu avatar. Quanto mais você conhece seu cliente, melhor você fica para entregar, porque você volta no seu produto e coloca ele exatamente com aquilo que a praça tem necessidade naquele produto. Preço pode ser o preço real e o preço agregado. Aqui, o preço de produção dele e o preço agregado. Se o seu cliente entende o valor agregado, exemplo aqui muito tranquilo de todo mundo entender. Celular é tudo igual, serve para fazer ligação, tá? Mas a Apple conseguiu colocar um valor agregado muito forte no iPhone, que as pessoas vão para a fila 4 horas da manhã para comprar. Beleza? Tem gente que gosta muito do Samsung, tem gente que gosta muito do iPhone. Ambos têm valor agregado. Tem cliente que paga muito, paga 6 mil no telefone, tem gente que não vai pagar. Então é exatamente isso, preço e fazer com que o cliente entenda o valor agregado. A estratégia que a Apple aplicou é exatamente a estratégia que qualquer empresa deveria estar aplicando na forma de vender. E tem jeito, tá bom? E promoção é exatamente como que você vai colocar lá no mercado, assim, de que maneira que você vai entregar. Como que você vai entregar aquilo, ok? A gente falou aqui rápido demais sobre isso, porque eu não quero me estender nisso hoje. A ideia é vocês realmente terem uma noção aqui. Deixa eu voltar. Pô, saiu ali. Aí, mas Adriane, poxa, você fala aí, mas a engenharia é isso, engenharia é aquilo. Não dá para empreender, não dá para ser empreendedor. E eu quero deixar muito claro aqui que muita coisa que a gente ouve é mito, muita coisa que a gente ouve é mito. Então você consegue, se você for uma pessoa corajosa, se você for uma pessoa um engenheiro que quer mesmo, você consegue colocar as suas ideias aí para fora e fazer acontecer, tá? Quais são os mitos que o mercado tem? Na verdade, o que acontece quando a gente fica muito preso nisso? Porque eles acabam minando a nossa energia. Às vezes você quer fazer muito alguma coisa, aí você ouve lá fulano falar alguma coisa, aquilo mina a energia. Então, a primeira dica, cara, andar com pessoas que te colocam pra frente. Tá te colocando pra trás? Não vale a pena andar ali. Não vale a pena andar ali. Veja bem, hein? É um conselho que, claro, você vai ter que ser seletivo naquilo que eu tô falando aqui. Mas, no momento que você se predispõe a empreender, a encarar algumas coisas, tudo fica ruim. Parece que um monte de gente fala um monte de coisa, tá? Você tem que encarar aquilo lá e tem que estar com tem que andar com pessoas que vão te colocar pra frente, que vão fazer você seguir, tá? Por quê? Ficar ouvindo muita conversinha pode atrapalhar, pode tirar aí a sua energia, tá? E ele acaba te desmotivando. E, obviamente, vai inibir o seu crescimento, tanto profissional quanto pessoal. E aquilo que é um mito, ele pode se tornar verdade de tanto que você ouve e repete. Ele é mito e se torna verdade de tanto que você ouve e repete.
E quais seriam os mitos que a gente tem aí no nosso mercado? Vou falar aqui coisas muito rápidas. Por exemplo, que quem tem um MBA tem garantia de emprego. Claro que não, isso é uma grande mentira. Hoje em dia, quanto mais qualificado você é, às vezes mais difícil fica da pessoa realmente ganhar por aquilo que ela tem, tá? Ganhar por aquilo que ela tem, porque as empresas elas estão barganhando o preço. Vou te contar uma história. Recentemente, a última empresa que eu trabalhei entrou em contato comigo e chamando para voltar a trabalhar, e eu fui clara lá no que onde eu estava já empreendendo, se fosse como PJ, deixei claro isso, e ela teve a capacidade de falar assim, não, olha, eu gostaria que você voltasse, é uma grande empresa, tá? Mas ela ofereceu metade do que eu ganhava antes. Então, assim, foi o não mais gostoso que eu já dei na minha vida. Desculpa. Foi um não pra RH. Foi um não pra RH, vou até colocar aqui pra você ver. Foi um não pra RH mais gostoso que eu já dei na minha vida, porque eu achei... o mercado tá fazendo isso, né? Tá barganhando o preço devido a série de coisas. E aí que tá, você tem que se posicionar. Se você conhece o valor que você tem, o valor do seu conhecimento, o valor da sua experiência, e você se posiciona, não tem como alguém te colocar aquém. Porque é você que tem que conhecer o seu valor. Logicamente, dentro de toda uma estrutura aí de mercado e uma série de coisas, mas nunca aquém daquilo que realmente vale o seu conhecimento, daquilo que realmente vale a sua expertise. Mais do que isso, na engenharia é mais interessante porque a gente ainda tem, teoricamente, um órgão e um valor aí de piso salarial. E eu te garanto que como empreendedor, como uma pessoa que vai trabalhar aí por conta própria e que vai dar sequência até realmente virar empresário e fazer a sua empresa crescer, obviamente, você ganha muito mais do que piso de engenharia, tá? Então, qual que é o outro mito? Deixa eu só fechar aqui, que deixa a tela ficar toda ocupadinha pelo slide. Aí, legal. Que você precisa... Aqui é legal, né? Aquela história, experiência versus emprego, tá? Aquela história do ovo e da galinha. Eu preciso de ter experiência para ter emprego ou emprego para ter experiência? Isso aqui vale muito para os recém-formados, né? Eu não consigo empreender porque eu não tenho experiência, eu nem consegui estagiar. Cara, tem solução. Se você conhece alguém aí da sua área, que é um engenheiro que tem uma experiência, uma pessoa que tem experiência, você pode ficar fera em vender, você pode ficar fera em estratégias de vendas e a outra pessoa cuidar da parte técnica da coisa. Então, assim, tem solução, tem solução. Não adianta você ser um cara muito técnico e saber vender. Então, aqui precisa das duas coisas. Precisa de quem entrega e de quem vende. Quem entrega de quem vende. Quem entrega de quem vende. Uma empresa é movida às duas coisas. A parte do corpo técnico, né? Quem vai entregar o serviço e quem está vendendo. Então, você pode ser o cara que vai vender. Você pode abrir empresa e ser o cara que vai vender. Ser o cara que vai usar todas as estratégias de mercado. Desculpa, ser a mulher ou o homem que vai usar todas as estratégias para vender, para trazer cliente, e um outro sócio aí, uma sociedade que seja assim promissora, que vai ser a pessoa que vai ser responsável pela parte de entrega, né, da parte técnica mesmo da coisa, tá? Então, assim, experiência versus emprego, que é mito, eu tenho que ter experiência para ter emprego, ou tenho que ter emprego para ter experiência, isso é a história do ovo da galinha, quem vem primeiro. Então, assim, mito também, você consegue sim, sendo recém-formado, empreender na sua carreira, consegue sim trabalhar como profissional liberal e dar sequência e crescer, desde que você tenha exemplo. Você não tem nenhum parceiro, você pode começar bem pequenininho. A gente tem uma forma de você começar, que a gente chama de escada de valores, quando você começa bem pequenininho, vendendo coisas bem baratas, e você vai ganhando credibilidade, autoridade, confiança, e aí você vai agregando outros produtos com valores mais altos, tá? Aí é aquela história do conhecimento inexistente, cara. É a mesma coisa, né? Do conhecimento existente. Que sem conhecimento você não consegue investir. Consegue, da mesma forma que eu acabei de explicar. Conhecimento você adquire. Se você não tem, basta estudar. Basta estudar. O negócio aqui é fazer, tá? O negócio aqui é colocar para rodar.
Bom, pessoal, por hoje era exatamente isso que eu queria falar com vocês, né? E a gente tem aqui, ó, quais são os próximos passos. Então a gente hoje vamos fazer um overview rapidinho, que a gente falou sobre a ideia, né? Nós passamos lá qual que é a ideia, como é que eu valido uma ideia, o que eu vou ofertar, eu tenho que entender quais são os clientes, onde os meus clientes estão, como é que eu faço para realmente fazer com que o cliente desça o funil até que ele efetive a compra, como é que eu coloco valor agregado no meu produto, como é que eu vou entregar, né? Entendendo lá preço, praça, promoção e produto, né? A gente falou das estratégias de marketing, como é que eu vou entregar então, que estratégias de marketing que eu vou usar para adquirir cliente e realmente efetivar a venda, os mitos que podem atrapalhar aí, podem estar minando a sua energia e quais são os próximos passos para cenas dos próximos capítulos. E aí, na próxima live, a gente vai aprofundar um pouquinho mais diretamente aqui, falando sobre alguns outros assuntos. A gente tem que passar por precificação, por forma de captação de cliente, uma série de coisas, tá? Então, vou voltar aqui, ó. Vamos voltar naquele nosso resuminho dele. E a gente já falou aqui. Eu falei para vocês aqui por que o serviço de engenharia era tão difícil, né? E aí a gente tem uma série de outros assuntos aqui que a gente vai ver nas próximas lives, tá? Bom, então é isso. Deixa eu voltar aqui. É isso aí. Então, espero que você tenha gostado da live de hoje. Não deixe aí de fazer isso. Você tem uma atividade para fazer, que é sentar, pegar um papel e anotar toda a sua experiência. E lá, anotou sua experiência, fez lá a primeira regrinha. Tem experiência, gosto de fazer. Vou lá então no Google Trends, no Google Suggestions, vou ver se aquilo lá tem demanda de mercado. Beleza, tem demanda de mercado. Ok. E lá nas próximas lives a gente vai entender como é que você vai começar a ver quem que é o seu cliente, o jeito que ele age, qual que é o comportamento dele, porque para você começar a chamar a atenção e realmente tentar fazer o negócio, tá? Desde como é que eu vou abordar, como é que eu vou fazer minha proposta, como é que eu vou entregar essa proposta, como é que eu tenho que entregar, entrego por e-mail, entrego por telefone, preciso de fazer uma reunião. Tudo isso a gente vai ver nas próximas lives e eu aguardo realmente vocês. E depois que vocês verem aí, pode deixar um comentário. Se você vê no YouTube, se você vê por e-mail, que eu posso mandar por e-mail para aquelas pessoas que já estavam na live, ou lá no Facebook. Enfim, aonde você vê a mídia social que você assistir essa live, deixa um comentário, pode deixar sua pergunta, eu vou tentar responder todo mundo que perguntar. E é isso, pessoal. Vejo vocês na próxima live. Até mais, Adriane, da Engenharia para Engenheiros.